Salmos 53. 3. 5, 3. Amém, Jesus. Está orando enquanto os irmãos encontram. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, tão importante, Senhor Jesus, que é a Tua palavra, que esta palavra venha nos alimentar, Senhor Jesus, nesta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, que não seja mais eu, mas sim o Teu Espírito Santo falando à Tua igreja nesta noite. Porque só o Senhor conhece o coração, a necessidade de cada um, Pai. Então, Senhor Jesus, através desta palavra, venha de encontro, Senhor Jesus, no coração do Teu Filho, para que ele possa receber, Senhor meu Deus, este alimento tão precioso que é a Tua palavra, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa a minha vida, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, tira todo o meu eu, para que a Tua vontade prevaleça em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Salmo 53 diz assim: o ímpio nega a existência de Deus e se corrompe. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Oh, se Sião já viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém? Graças a Deus. Irmãos, possam se sentar. Aleluias. Irmãos, aqui diz, né? Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Nécio é a mesma coisa que tolo, né? Tolo é aquele que, por mais que você conheça a palavra de Deus, mas muitas vezes a gente nega a esse Deus através das nossas atitudes, das nossas colocações, né, com Deus. Como, né, dizer que Deus não existe? Hoje tem pessoas, muitas vezes, que dentro da igreja mesmo, elas estão aqui ouvindo a palavra, estão se colocando, buscando a cada dia de culto, mas lá fora se tornam outras pessoas. Sendo que nós, como os filhos de Deus, nós temos que ser um só. Nós temos que estar no caminho do Senhor, nós temos que seguir a palavra de Deus como tem que ser. Nós não podemos ir nada contra a palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, como é que nós não vamos dizer que Deus não existe na nossa vida? Como a irmã cantou ali, Deus tem promessas para nós. E como não dizer a existência de Deus quando nós olhamos aí fora, essas paisagens, né, muitos lugares bonitos que tem? Como não dizer que Deus não existe nessas maravilhas, essas coisas bonitas? Hoje é contado as maravilhas, né, do mundo, vamos dizer assim, que Deus fez. Né? Nós temos uma aqui que agora há pouco tempo foi considerada uma das maravilhas, que é ali em Foz do Iguaçu, as 7 Quedas. É algo estrondoso, né? Bonito mesmo de ver. Eu já tive o prazer de estar ali perto, ali vendo, né, aquela enormidade de água que vem. Então, irmãos, como não dizer que Deus não existe? Mas muitos nécios, muitos tolos dizem isso através da atitude de cada um, porque sabe que Deus existe, mas
através das suas atitudes, das suas colocações, né, negam, talvez até por vamos dizer assim, não estar assim em palavras, mas muitas vezes em atitudes, o qual, irmãos, nós temos que estar aqui dentro da igreja, na presença de Deus, lá fora, no nosso trabalho, em todos os lugares onde estivermos, onde colocarmos a planta dos nossos pés, nós temos que ser esta diferença. Nós temos que estar ali sendo um testemunho de que Deus existe e Ele está na nossa vida. Glória a Deus por isso, né? E hoje, irmãos, muitas vezes as pessoas dizem, né? Há dois tipos de tolo: aquele que nega a existência divina de Deus e vive como se realmente ela não existisse, e tem aquele que acredita na existência divina, mas também vive como se ela não existisse. Lá no livro de Hebreus, né, onde fala no capítulo 6, não preciso, irmãos, procurar, é só ouvir em nome de Jesus, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Então, irmãos, nós que já conhecemos a palavra de Deus, né? E muitas vezes nós não cumprimos a palavra de Deus como tem que ser, como, né, nós aprendemos, como nós lemos a palavra de Deus, e muitas vezes nós não andamos segundo a palavra de Deus. Nós queremos, né, muitas vezes viver como o mundo aí fora, um mundo cheio de corrupção, né? Esses também são os tolos, né? Porque muitas vezes eles acham que, como, né, os nossos políticos, vamos dizer assim, que são pessoas corruptas, enganadoras, e acham que eles estão fazendo bem para nós, mas não estão, porque eles estão tirando do povo. Então, irmãos, eles são pessoas enganadoras, que acham que dando talvez uma coisinha aqui seja algo assim que vai transformar a vida. Mas nós, irmãos, como cristãos, nós temos que acreditar muito na palavra de Deus. Nós temos que acreditar na existência de Deus na nossa vida, para que nós sejamos abençoados. E muitas vezes essas pessoas, até às vezes a gente se questiona como é que essas pessoas conseguem bênçãos, são abençoados, conseguem tudo aquilo que eles desejam, porque eles estão aí, eles fazem as coisas não pensando naquele que está ao seu lado, se vai ferir, se vai fazer algo que vai atrapalhar aquela vida que está ao lado. Eles simplesmente vêm e fazem. Eles não se importam com o próximo, coisa que Deus deixou como ensinamento, que nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que cuidar, nós temos que zelar, nós temos que estar ali junto, ajudando, né? Compartilhando, Senhor, aquelas situações que muitas vezes o nosso próximo está necessitando. Então, irmãos, nós temos sim que acreditar que Deus existe, que Deus está na nossa vida e que nós temos que viver esta palavra de Deus. Nós não podemos desviar os olhos, né? Deus olhou desde os céus para os filhos do homem, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Hoje Ele está observando a nossa vida, Ele está observando cada um que é aquele que colocou o Senhor e Salvador na sua vida, aquele que é o único e suficiente Salvador da sua vida, aquele a quem nós servimos, aquele nós acreditamos, aquele que nós confiamos que Ele virá nos buscar. Mas muitas vezes, né, até a gente tem uma passagem lá, a passagem de Ló, né, pastor? Que
logo né? Que houve lá, até que a mulher dele virou estátua de sal, tudo, né? Então, ali naquela cidade não havia nenhum. E Deus salvou a ele, né? A ele e a sua família. Porque não existia ninguém ali. E eram conhecedores da palavra. Eu acredito que tinha muitos ali que acreditavam, que conheciam, que conheciam da palavra de Deus. Mas na hora, eles talvez se tornaram tolos, porque não acreditavam realmente na palavra de Deus. Porque queriam, né, conheciam a palavra, mas estavam ali, né, servindo mais ao mundo do que a palavra de Deus. Acaso não tem conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste porque Deus o rejeitou. Então, irmãos, se nós não estivermos firmes nesta palavra de Deus, Ele não vai nos rejeitar. Ele vai nos deixar de lado. Então, por isso que nós temos que servir a Ele fielmente. Deus tem trabalhado na minha vida. Eu tenho aprendido muito. Glória a Deus por isso. A gente passa por provações, mas é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque Ele está nos aperfeiçoando. Quando nós passamos, né, por situações, tribulações, provações, nós temos que crer que o Senhor está nos moldando. Deus está ali fazendo, né, como se nós estivéssemos descendo a casa do oleiro e Ele está ali refazendo esse vaso aperfeiçoado com as mãos dele. Então, irmãos, e muitas vezes nós entramos, né, com talvez críticas, com murmurações, mas tudo temos que dar graças a Deus, porque sabemos que Deus tem promessa para nós e essas promessas irão se cumprir, não é mesmo, irmã? Amém? Então, nós temos que ter essa certeza real na nossa vida, que o Senhor é conosco e Ele está conosco, Ele está ali só esperando para entregar as bênçãos que nós precisamos. Glória a Deus. E Deus ali, irmãos, só terminando, de Sião já viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará a Israel. Então nós temos que nos regozijar e nos alegrar na palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque lá no livro de Lucas, no capítulo 6, eu vou ler aqui do 20 em diante, 6, 20 em diante. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque é vez de rir. Bem-aventurados serei quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais, os profetas. Então, é essa promessa que o Senhor tem, que nós seríamos bem-aventurados. Então, nós temos que crer, nós temos que estar com essa palavra viva na nossa vida, no nosso coração, em todos os momentos. Nós temos que viver a palavra de Deus, nós temos que morrer para o mundo, irmãos. No momento, né, todos aqui são batizados nas águas, talvez não, né, irmão? Mas no momento em que nós descemos as águas, o pastor diz que nós morramos para o mundo e vivemos para Deus. Então nós temos que viver esta palavra, nós temos que viver essa confirmação na nossa vida, que nós temos que morrer para o mundo. Nós não temos, irmãos, que
estar olhando o noticiário do mundo, porque só traz desgraça para a nossa vida, só vem coisas que não vêm edificar, só vem nos trazer para que nós ficamos para baixo cada vez mais, que nós venhamos, né, deixar de crer, que nós não venhamos ser como esse tolo, né, que se corrompe por aquilo que ouve através dos noticiários, através de notícias, através do que uns dizem e outros dizem. Nós temos que viver a palavra de Deus, irmãos. E nós temos que estar com essa palavra viva no nosso coração, para que... Alguém sabe aqui o dia de amanhã? Não? Mas hoje eu vi uma mensagem que dizia: nós temos que saber. Sabe por quê? Porque o nosso amanhã é a nossa eternidade. Essa certeza nós temos. É essa certeza que nós temos que carregar conosco. E essa certeza que nós vamos viver com Deus, se nós vivemos a palavra dele fielmente, a cada dia. Essa certeza nós vamos ter do nosso amanhã. É para isso que nós temos que viver. É para isso que nós temos que buscar. É para isso que nós temos que estar ali fielmente a palavra de Deus. Deus, a palavra dele diz que Deus é santo. E nós temos que se tornar santos. Nós temos que viver em santidade com Deus. E aonde que nós vamos viver com essa santidade? É nós agradarmos ao Senhor, fazermos aquilo que Jesus fez quando ele estava na terra. O que ele fazia? Ele cuidava, ele curava, ele falava do amor do Pai para as pessoas que precisavam. E é assim que nós temos que ser, irmãos. Não temos que ser diferente. Não temos que nos igualar com as coisas do mundo. Nós somos diferentes. Nós servimos um Deus diferente. Porque o Deus que está aí, né, no mundo, esse nós sabemos quem que é. Aquele que leva para baixo, é aquele que traz desgraça, que traz coisas ruins para a nossa vida. Mas nós não, nós vivemos um Deus poderoso, um Deus que tudo nos concede. Se nós formos obedientes à palavra dele, nós seremos abençoados, bem-aventurados, né, como foi lido ali no capítulo ali do Sermão da Montanha. Irmãos, vamos pegar essa palavra para nós, né? Vamos viver essa santidade com Deus. Vamos ser testemunhos do poder de Deus na nossa vida, porque não é somente falando o testemunho, é nós agirmos como testemunhos de Deus, como os filhos de Deus, como cumpridores da palavra de Deus. Amém? Então, é isso que Deus me tocou, em nome de Jesus, a trazer, né, para mim, para a igreja, né? Não é só para os irmãos que estão aí sentados, é para mim também. Vem para mim a palavra, depois, né, a igreja. Glória a Deus. E eu sei que muitas coisas ainda a gente precisa ser moldado. Nem que desça a casa do oleiro umas 10, 20, 100 vezes, mas que nós venhamos ser renovados, agradáveis a Deus. Amém? Aleluia, Jesus.